Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nesse dia 5 de abril de 2022 para mais um fluxo de notícias dos acontecimentos e atualizações que levam ao culminar do RV-GCR para todos os irmãos que acreditam nesses eventos, que apoiam o conteúdo. Muito obrigado. Agradeço a todos os novos inscritos, a todos os inscritos desde o início. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E vamos lá, né, amigos? As últimas atualizações que eu pude conceber vindo dessa tardinha, né, é o seguinte. Bem-vindo a uma grande festa. É isso que estamos esperando. 12 anos atrás, quando eu ouvi para ter este RV-GCR, nós tínhamos que ter também as leis de economia global. E eu pensei, não, isso vai levar quanto tempo? Quanto tempo vai demorar para chegar? E aqui estamos. Realmente, não temos que esperar muito mais tempo por tudo isso. Nós realmente temos algo sólido. Bem, adivinhe, nós fazemos um grande início. Agora é sobre essa informação que vamos digerir. Eu acredito que vai ser logo. E temos também uma grande semana pela frente. Eu vejo um monte de encontros acontecendo no fronte bancário. Alguns dizem antes, alguns dizem depois. Não há como prever. E esses momentos, como o país ou o mundo sobreviver por tanto tempo. Não vamos jogar datas por aí. Temos que observar os acontecimentos. A Rússia já anunciou que é lastreada em ouro. A China deve fazer esse anúncio sobre as suas metragens de ouro à FMI. A América deve seguir anunciando ser lastreada em ouro. E a Índia está se preocupando com isso, entre muitos outros países. Vamos encontrar um pulso no mundo, o que está acontecendo, e depois ouvir que está sendo jogado em todas essas salas de bate-papos, fóruns que podemos ver por aí. Ainda não ouvi nenhuma data concreta. Vamos pensar com a cabeça fria e não acreditar em tudo que é postado. Quando isso estiver sendo lançado, grande parte do ouro será usado em projetos humanitários. Há ouro mais do que suficiente no mundo para apoiar todas as moedas do mundo em uma base de 1 para 1 e suficiente para atender todas as necessidades em todo o mundo. O dinheiro para o reset global, por causa do que aconteceu no fim deste último mês de março, o dinheiro teve que se movimentar. Os FRNs nos bancos serão substituídos. Pode demorar pelo menos até o final de maio, até que se conclua. Não significa que o reset não vai avançar, ele está avançando. O público americano, no caso, precisará ser treinado na nova moeda americana, assim como o Iraque foi recentemente. Eles simplesmente não podem fazer tudo de uma vez. Essa redefinição global atingirá o mundo todo, mas nos dizem que isso pode começar na Páscoa. As tropas russas já estão limpando todo o estado profundo em Israel, e as coisas em Israel estão sobre o radar. Todos os bancos mundiais, para uma grande transição, precisam ser fechados, de 3 a 5 dias, para fazer essas alterações no sistema. 17 de abril é o dia da ressurreição, renascimento, renovação. Pense nisso quando a Páscoa chegar esse ano. As informações que eu tenho são válidas para esse momento. Existem vários tipos de vínculos históricos. Os títulos do Zimbábue, até o momento os mais valiosos, os títulos do Tesouro, fundos, prosperidade e fundos de contas colaterais globais, Saint Germain Trust. O que é cada um e para que servem? Partimos do princípio de que todos os bônus servem para ajudar grande parte da humanidade onde não tem nenhum serviço básico mínimo para prosperar. Uma porcentagem bastante alta desses títulos irá remediar
essa falta de serviço para que as pessoas tenham uma vida confortável. O resto que sobrar irá para a pessoa que recebeu os bônus. Os fundos de prosperidade têm a mesma finalidade que os títulos, exceto por uma pequena diferença. Eles serão administrados pelos trabalhadores. Um cálculo aproximado do valor, acreditem, são muitos zeros, à direita, e também foram somados sobre todos esses que sacrificaram. Estes serão os que dirigirão as novas formas de viver em paz, união e colaboração entre toda a humanidade, de acordo com a justiça. Agora que sabemos quando vamos recebê-los, essa é uma boa pergunta. Esses bônus e fundos não podem ser concedidos a qualquer pessoa. Eles devem ser pessoas que tenham uma qualidade compatível entre eles. Eles devem ter um coração muito bom e não serem manipulados. Nós encontramos facilmente, pois foram muitos manipulados pelas leis que foram ditadas. Devem ser pessoas corretas, receptivas, gentis, respeitosas, e podem ou não ter habilidades de liderança. O resto da humanidade pretende receber uma quantidade significativa de dinheiro, do qual não sofrerá nenhum tipo de escassez ou pobreza. E é o que eles nos tiraram via impostos desde o mês do nascimento. Há uma quantidade de ouro equivalente ao peso que você teve ao nascer, pode acreditar, pois passamos por tudo isso e essa será uma compensação durante esses anos. Quando esse evento ocorrerá? Quem te diz que será um dia sim, um dia ou outro? Depende muito da humanidade e depende muito disso ser rápido ou lento. Enquanto houver esses mandatos e pessoas gritando e repreendendo outras pessoas por não seguirem as regras e leis ilegais impostas, o RV, o QFS e o GCR serão adiados. Eles até o momento eram, até o grande início deste ano, em que muita coisa se movimentou. Era isso que nós estávamos sendo informados. Bom, meus amigos, são algumas explanações, né? Eu só vou fazer um breve comentário, que nós passamos por esses processos, né? Que eu comentei aí com vocês. Esses processos, né, eles já foram, em meu humilde observar, eles já foram corrigidos. Existe uma posição governamental hoje no mundo que reluta contra o processo do RV e GCR. Eu acredito que os irmãos saibam aí de que governança eu estou falando. E assim, existe uma briga muito maior do que essa que a gente vê só pelo lado financeiro e tudo. É uma questão de monopólio, é uma questão de um plano, é uma questão de algo que eles também trabalham há anos, há séculos na humanidade para acontecer. Né? Então, existem muitas forças que trabalham contra esses movimentos. E essas principais forças fazem todos esses atrasos, todas essas situações, mas tudo já é um grande plano que precisou ser dado algum start, né? Mesmo que seja iniciando pela Rússia, China e esses outros países, como eu li para vocês no interior desse texto. Eu acredito que esses processos hoje em dia, visto através desses provedores, são o que está acontecendo, como sempre foram mencionados, estão acontecendo. Né? Não é uma coisa que a gente possa falar que todo dia é a mesma coisa, ou todo dia assim, assado. Eu não vejo essas posições assim. Eu procuro essas notícias, eu procuro entender essas notícias, e com muita seriedade eu venho trazer aos meus amigos, porque eu vejo uma movimentação diária em cima disso. Né? Eu utilizo o YouTube como uma plataforma de disseminar essas notícias, mas eu venho buscando e estou tendo esse respaldo. Né? E acredito que essas coisas se cumprirão a fim de um único propósito: a liberação de todos esses fundos colaterais globais, aí, de todas essas contas soberanas, que para muito pode ser um grande folclore, mas isso existe. Né? Eu acredito que exista. E não se tem provas disso, eu nunca vi, logicamente que não,
mas eu acredito nas pessoas que trazem essas informações, que são esses mesmos personagens que eu sempre elucido nos vídeos com vocês que eu sigo, e eles falam sobre isso, e por que não, né? Eles têm comunidades que falam sobre isso, e eu acho que esse é um assunto que interessa a qualquer pessoa que passe a compreender, né, todos esses processos e os processos que virão pelo mundo. Principalmente estarmos posicionados, meus amigos, pois informação é poder, mais do que o ouro e a prata é o conhecimento, né? Como foi dito por Salomão, assim nós tomamos e fazemos para nós, né? Pois isso está até na Bíblia. E seguindo aqui, meus amigos, algumas novidades, né? Na semana passada, o nosso United States Dollar se tornou oficialmente o United States Treasury Note. O petrodólar estão dizendo que acabou e eu acredito muito. Muitos atrasos foram devidos aos tribunais, prisões e outras coisas, como tirar países e territórios dos controles dos Illuminatis. Eles estão varrendo 28 territórios e ilhas da França e outras pequenas ilhas que eram controladas pelos bancos e Illuminatis. E então eles tiveram que converter todos esses territórios e ilhas de volta para territórios menores compatíveis com ouro. E o último link para fazer isso foi o lançamento para o RV. Putin deve fazer na Ucrânia até essa primeira semana de abril. Isso foi muito importante para nos livrarmos de todos os laboratórios de armas biológicas, que também estamos falando e também levam muito dinheiro a esses Illuminatis. Uma informação de Zurich disse que os bônus estarão ocorrendo o pagamento nessa e na próxima semana e serão movidos para uma redefinição de códigos. Obviamente é isso que estamos esperando agora. Fomos informados por um contato que todos, pela primeira vez, em uma grande quantidade, voaram para 9 locais com hubs diferentes nos Estados Unidos da América. E isso não veio de uma única pessoa, mas de muitos que costumam ficar quietos. Também tivemos outro contato que entrou em contato com o almirante e ele estava esperando, nos dizendo que o Iraque deveria ter todas as vagas ocupadas nesse último fim de semana e que permitiria que o almirante liberasse todas as contas soberanas e então chegaria a hora do nível 4A e B. Novos horários para o centro de resgate foram publicados na última semana. Portanto, estamos esperando essas tão sonhadas notificações enviadas já a partir do início dessa semana, possivelmente até o fim dessa semana, e alguns já têm horários particulares marcados com os Redemption Centers. Observamos também que os países continuam sendo anunciados com ouro: China, Rússia, Filipina, Iraque, Taiwan, Coreia do Sul, Estados Unidos da América estão muito perto. No entanto, ouvimos agora que eles dizem que o atual governo e todos os funcionários precisam ser removidos para que esse RV seja liberado. Então isso é outra coisa. Estamos cada vez mais próximos. Não se esqueça de si mesmo e apague o passado. Isso pode levar mais algumas semanas para ser concluído. O evento, independentemente, pode ocorrer. Será um choque grande de magnitude global. Pode ser um crash do mercado de ações, ataques cibernéticos em massas, um holocausto nuclear, bandeira falsa ou qualquer outro dos eventos perturbadores. Esse evento será seguido por um enorme caos global, e o lançamento do RV e a aquisição da mainstream media, seguida pela educação em massa. Podemos esperar uma grande e desanimadora bandeira falsa antes. Queda no mercado de ações, bitcoins, aumento dos preços de tudo, e para ajudar a chocar e aumentar a dor. Mas isso vai ser um breve período de tempo. A Rússia acionou intencionalmente uma redefinição do sistema monetário. E a Rússia já anunciou o rublo lastreado em ouro.
ao FIDE, que é dono do mercado de títulos e agora está quebrado. A Rússia está oferecendo a todos uma alternativa ao SWIFT e à Índia para pagamentos em rublos. O ouro entra para entrega já a partir de abril, com nota forte do Banco Central da Rússia, e foi anunciado o rublo vinculado ao ouro. 5.000 rublos por grama. Ao atrelar o ouro ao rublo, a Rússia acaba de eliminar a influência do dólar de seus mercados. As sanções contra a Rússia, segundo o FMI, ameaçam minar o domínio do dólar. O Irã quer negociar com a Rússia em moedas nacionais e Lavrov pressiona por uma cooperação ativa na Rússia, Índia e China, chamada de Troika. O FIDE pode não fazer o dano que já causou, enquanto a Rússia continua a fazer movimentos de poder financeiro. Uma nova realidade está tomando forma. O mundo unipolar está irremediavelmente desaparecendo. Este é um processo objetivo que não pode ser interrompido. Nessa nova realidade, não haverá mais um único governante. Ninguém na Terra é considerado um jogador de segunda categoria. Todas as nações serão iguais e soberanas. A medida final de um homem não é onde ele está em momentos de confronto e convivência, mas onde ele está em momentos de desafio e controvérsia. Isso foi dito por Martin Luther King Jr. Fomos desafiados a cada passo deste caminho. Continuamos, não importa o que aconteça, ou quanto tempo leve. Continuamos, porque vemos um objetivo final. Temos o poder dentro de nós para continuar e isso nos dá força, e nossa fé nos sustenta. A novidade é que mais bônus históricos estão sendo pagos essa semana, embora muitos digam que não. O pessoal dos pacotes europeus, FIPs, receberam ligações para se preparar. Estamos começando uma semana e podemos começar o FP na Europa, e isso é uma ótima notícia, pois esse é um marcador também forte para que as coisas comecem, assim como o Iraque é um marcador forte. Continuem acreditando e mantenham a fé, vejam isso feito. Vamos trazer isso coletivamente como um grupo, como estamos fazendo. Bom, meus amigos, certamente foram as novidades mais atuais que eu pude colher nessa tardinha e trazer essa noite aos irmãos. Eu acredito que dessa forma estamos a um período, pode-se dizer, não tão grande da concretização de todos esses objetivos, de toda essa história que se desenrola através do RV-GCR, de toda a parte verdadeira, né, que sempre andou, pois muitas teorias de conspiração foram atribuídas a tais situações, a tais contatos e níveis, né? Existem pessoas que muita gente acha que são até folclore, mas não é, eles falam abertamente na internet. Existe um homem posicionado chamado Charlie Ward, né, que segundo a mídia e esses provedores, ele é o chefe de toda essa redefinição financeira global. Ele também é um humanitário que cria fundos para fundações e associações no mundo aí afora para manter as nações e países de terceiro mundo, né, que precisam de acesso à saúde, à educação, né? Ele tem algumas autorizações independentemente como um dignatário, e ele sabe muito sobre esse processo e já avisa há algum tempo sobre a iminência de guerra, sobre as posições do dólar, sobre as reformulações e reviravoltas do sistema financeiro, sobre essas possíveis investidas de outros países na questão de moeda e sistema, buscando a moeda da reserva e uma hegemonia de topo mundial, como nós estamos vendo. Ele também aborda as questões de algumas informações sobre governos, sobre situações governamentais, e por conta disso, às vezes, é muito banido de algumas redes, mas existe uma rede também que está dando voz a esses chats que eles fazem, e existe uma liberdade de expressão tremenda dentro dessa rede, né, que vocês podem conferir e buscar esses canais.
assim como o irmão Danilo Sérgio busca, eu faço votos que cada irmão que deseja entender e compreender, além do que eu trago, né, aqui, né, se gerar dúvida, essas coisas, você tiver tempo, irmão, busque também conhecer esses personagens para vocês verem que essas informações que eu trago vêm principalmente dessas fontes, porque eu vejo muita idoneidade e muita força de motivação em cima de cada um desses personagens que aposta nessa mudança, que aposta nesses dias, nesses maravilhosos dias que estão por vir, mas antes de melhorar, né, todos dizem que vai piorar um pouco. Existe um grande crash iminente, que é onde o mundo ele vai passar ainda por uma questão pior, né? Eu acredito que, como as coisas estão agora, os preços das coisas e tudo possam aumentar o dobro do que estão agora, e eu falo isso em todas as escalas. Eu acho que isso vai levar mais um tipo de colapso, como já estamos vendo, né? Porque esse sistema já está fadado a uma derrota e ele vem só aprisionando, fazendo cada vez mais dívidas em cima de cada um de nós, tudo ficando muito caro, né? E o poder aquisitivo agora já começa a refletir, né, numa classe média, né? Onde a classe média estava vivendo mais confortável. Eu não digo, né, a classe média vive bem hoje, né, mas tipo, o pobre que estava vivendo, né, uma posição confortável e estava conseguindo pagar as contas, né, malemar, né, gente? A gente sabe, não adianta ser hipócrita, né? Todos nós, né, principalmente algumas pessoas, né, a grande maioria da população do Brasil passa por uma grande carência, eu sei, né? A gente tem que trabalhar e viver nossa vida enquanto não chegam essas bênçãos para que a gente possa usufruir e fazer pelo próximo também. Porque de resto o que nós temos é só trabalhar e viver, né, gente? É sobreviver, né? Para quem não passa necessidade, muito que bem, né? Não se esqueça de agradecer a Deus todos os dias pelo que você tem na mesa, né? Eu faço isso, agradeço até pelas dificuldades, né, gente? Porque eu acho que é isso que motiva também e abre portas para as pessoas. Mas o mundo inteiro está carente, né? Não é só aqui, existem nações muito mais carentes do que a nossa, que a gente tem que ver também. E tudo isso é um movimento global, não é fácil, vai ser doloroso, eu ainda aguardo que piore antes de melhorar, né? E é o que nós temos fé, que uma hora melhore, né? E vai melhorar sim, porque eu acredito muito em todas essas questões, gente. Eu acho que esses canais e esses provedores, eles também não falam à toa na internet, eles também trazem as suas opiniões, porque eles têm informação para dar e eles querem informar as pessoas sobre isso para que elas não desistam e continuem orando para essas grandes movimentações globais e para esses poderes malignos caírem por terra. É o que nós podemos fazer nesse momento, não é mesmo, meus amigos? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Eu volto ainda para mais um fluxo, né? Daqui a pouquinho. E os irmãos puderem voltar também, continuem se inscrevendo no meu canal, dando a oportunidade desse conteúdo chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Daqui a pouco estou aí de volta, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.